Olá, boa noite. Vamos iniciar hoje o capítulo 11 de Deuteronômio. Vamos fazer a nossa leitura normal, nossa oração, tudo. E depois, no final da live, a gente vai fazer a leitura da parte dos versículos, não, desculpa, das 5 coisas que mudaram na sua vida, que você aprendeu e foi edificado por Deus desde que iniciou as lives, até o Provérbios que eu pedi para vocês escolherem um e a gente lê sobre ele, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração para começar capítulo 11. Peraí, aqui. Deixa eu só iniciar aqui. Bom, vamos lá. Então, agradecer, Jesus, obrigada por esse momento, onde quer que estejamos, como quer que estejamos e o que quer que estivéssemos fazendo, paramos tudo nesse momento para poder ler a sua palavra, para poder alimentar nosso espírito, e a gente só tem que agradecer, Jesus. Obrigada pelo nosso dia de hoje, pela saúde que o Senhor nos proporcionou. Obrigada porque o Senhor está pronto para dividir conosco a sua palavra nesse privilégio que é ser chamado de filhos e filhas do Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pelo Senhor compartilhar conosco a herança de sermos chamados filhos, de termos Deus, obviamente, ao nosso dispor, ao nosso acesso, como não era, como nunca foi antes, né? Então, obrigada porque o seu sacrifício nos permite fazer tudo isso, e que a gente não ache que isso é algo banal, que a gente possa dar valor todos os dias e lembrar todos os dias a importância que o seu sacrifício foi, é e sempre será. A todos nós e a todos aqueles que vamos tocar na vida deles, onde quer que cruzarmos com o caminho deles, porque nós espalhamos a palavra e servimos ao Senhor com muito amor, muita dedicação. Então, que o Senhor nos ensine a sermos melhores, estarmos mais próximos de Ti, e sabemos servi-lo da maneira correta. Nos ensine, nos aperfeiçoe cada vez mais, Jesus. Hoje nós vamos ler capítulo 11 de Deuteronômio, e eu peço para que o Senhor me use como canal, que o Espírito Santo nos revele todas aquelas coisas que estão debaixo, escondidas dos nossos olhos, tudo aquilo que a gente necessita, Senhor, aprender vindo de Ti. Em nome de Jesus, eu peço para que sejamos sempre invisíveis aos males, às energias negativas, ao mal, e todos os planos e ataques que ele tem contra cada um de nós, Senhor. Peço para que as suas asas, o seu poder, seja sempre a certeza da nossa vitória. E que a gente possa ter uma boa live hoje, sem distrações e muito forte e poderosa, como sempre. Em nome de Jesus, agradeço e consagro essa live a Ti. Amém. Bom, vamos lá. Capítulo 11. Espera aí. Ok. Amem o Senhor. Então, aqui Moisés está ainda passando pela história, falando e conversando com eles, como vocês podem ver, né? Só um minutinho que eu vou pegar uma garrafa d'água. Peraí. Pronto, porque eu não quero, se eu tossir, eu vou ter água aqui perto. Então, Moisés está falando com eles, está tendo uma conversa com eles, está dando como é que eu vou explicar? Chamando eles ali, né, a atenção deles e falando, olha, vocês foram, né, obstinados, vocês provocaram a ira do Senhor, vocês isso, vocês aquilo, obviamente passando também com a história toda desde o início, desde que ele os tirou do Egito, ok? Então, Moisés está continuando a história, e aí ele fala, amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor. Aqui, isso aqui é uma coisa muito boa e que estou, né, sentindo de falar, obrigada, Espírito Santo, por isso. A disciplina do Senhor. Deus é um Deus, um Senhor disciplinado. É por isso que ele nos disciplina. É por isso que a disciplina na nossa vida, ela nos leva absolutamente a todos os lugares, porque está ligada com Deus. Então, quando, por exemplo, peraí.
um cachorro aqui. Então, quando, por exemplo, a gente tem disciplina na vida, a gente tem uma rotina, uma disciplina, em qualquer que seja o âmbito da sua vida, se for espiritual, orando sempre nas mesmas horas, né, tendo uma disciplina com aquilo, se for, por exemplo, você com a sua dieta, ou se for você no seu trabalho, sendo responsável, ou você sendo responsável na sua vida financeira, ou você sendo responsável na sua vida sentimental, emocional, você tendo disciplina com as coisas, né, que tem a ver com Deus, obviamente, Deus abençoa, sempre, sempre. Você não vai encontrar uma pessoa de sucesso sem disciplina na vida dela. Por quê? Porque faz parte do caráter do Senhor, faz parte do que Deus é. Vocês viram aqui que ele está dizendo a disciplina do Senhor. Deus sempre foi, sempre será e é muito disciplinado. Você vê que o sol, todo dia ele aparece, ele pode estar coberto na nuvem, mas ele está lá. Toda vez a lua aparece, toda vez você tem ar para respirar, todas as vezes horário X, as coisas acontecem com disciplina para Deus. As árvores, elas são, a semente é colocada na terra, ela é regada, ela cresce. Isso é uma disciplina, algo que acontece porque acontece, é assim que acontece. Não é que você põe ali a semente e aí você fica orando para que ela cresça, a árvore ou a erva, o que quer que seja que você estiver plantando, ela vai crescer, ela vai acontecer. Pode você ter regado errado e ela morrer, pode você ter feito diversas outras coisas e dar errado, mas na disciplina do Senhor, que é como ele funciona, que é o modo operandi do Senhor, então isso significa que todas as coisas que ele fez sempre serão disciplinados, né? A não ser que ele queira mudar, por exemplo. Tudo isso tem a ver com o que é parte do caráter de Deus. Então, quando ele fala que a disciplina do Senhor, a gente não pode tirar uma vírgula da palavra de Deus, a gente não pode ignorar uma vírgula da palavra de Deus, porque aqui a gente está aprendendo a falar dele, a gente está aprendendo do que ele escreveu, a gente está aprendendo sobre ele, a gente está aprendendo sobre como ele fez até Cristo chegar, até depois de Cristo, como ele faz para nós hoje em dia, lendo a palavra de Deus, que é completamente disponível para que a gente tenha acesso, né? Antigamente, obviamente, não era acessível, antigamente também não tinha a palavra de Deus, dependendo do tempo que a gente está falando. Então, a gente vê que Deus é um Deus de disciplina. E todo aquele que tem disciplina, ele abençoa. Todo aquele que segue uma disciplina, ele abençoa, porque faz parte dos princípios dele, dos preceitos dele, dos mandamentos, tudo que vocês possam imaginar. Quando ele fala dia X, na festa X, comemorem X, não comam isso X, e não sei o que, tudo você vê disciplina. As ofertas, o horário de oferta, quem vai fazer as ofertas, as roupas, todas disciplinadas, tudo que tiver a ver com organização e disciplina vem do Senhor. Então, a pessoa que ela é disciplinada pode ter certeza que vai ter sucesso, independente do que fizer, porque a mão do Senhor está ali junto com ela também. Então, é importante nós cristãos sabemos disso, obviamente, né? A disciplina com o Senhor sempre vai resultar numa como é que fala? Numa herança, não é herança a palavra que eu queria falar, mas recompensa, obrigada. Numa recompensa, sempre vai levar a uma recompensa. O seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Então, o que ele está falando? Vocês experimentaram e viram a disciplina do Senhor, seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com águas no Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a esse lugar. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com as suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas as coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde manam leite e mel.
A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês atravessarão o Jordão, atravessando o Jordão, vão entrar para ela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração, de toda a sua alma, como a gente explicou, a gente já falou isso 3 lives consecutivas contando com essa. Nós não entendemos o que é servir o Senhor de alma, amar o Senhor de alma, obedecer o Senhor de toda a nossa alma. É uma coisa inexplicável. É uma doação tão imensa, é uma confiança nele tão imensa, é um temor nele tão imenso que a gente não entende, a gente não conversa com a nossa alma, a gente não tem acesso à nossa alma. A gente sabe que temos uma alma, a gente sabe que a gente pode estar falando com alguma coisa, a nossa consciência está ouvindo, e aí o nosso corpo trabalha, seu ouvido escuta, seu olho vê, sua cabeça, sua mente pensa, seu coração tudo mais, mas a gente não tem ideia do que é amar e com toda a nossa alma. Então Deus, quando ele fala algo assim, é algo que não tem explicação. Quando ele fala, amem o Senhor, servindo de todo o coração e de toda a sua alma, vai além do que a gente entende. É a gente fazer muito além do que a gente faz para nosso esposo, ou a esposa, o filho, a irmã, o irmão, o pai, ou a mãe, o sobrinho, o neto, o neto. Isso vai muito além. É assim, uma coisa que, né, o que é amar de toda a alma? Como é que você sente como você está amando de toda a alma, ou de toda a mente, ou de todo o coração? O que é? Então, quando a gente chega num ponto que a gente não tem explicação, é porque vai além do nosso entendimento. E amar e servir a Deus de toda a nossa alma, né? É algo que supera as nossas expectativas do que é de fato amar de alma. Então, deem tudo, amem de todas as forças que você tem, colocando sempre em primeiro lugar, colocando sempre acima de tudo, acima de todos, acima de todas as coisas nessa terra, porque a gente não vai entender se isso é de alma ou não, mas a gente vai entender que a entrega é completa. Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pastos nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a se desviar para adorar outros deuses e prostrar-se perante a eles. O que ele está mostrando aqui? Que quando você tem uma adoração fiel, uma adoração única, uma adoração completamente leal a Deus, vocês vão comer até ficar satisfeitos, né? Então, Deus fala de prover, Deus fala sobre Ele ser a fonte, Ele fala. Mas quando vocês se enganam, quando vocês, que eu digo ser humano, né? Não vocês especificamente, porque eu me incluo em tudo que eu falo para vocês, eu me incluo também. Então, vocês prestem atenção, porque se vocês forem corrompidos, se vocês forem levados a adorar outros deuses, se vocês forem levados por conta da fraqueza mental, da fraqueza humana que vocês têm, que, né, tudo isso, se vocês fizerem isso, a ira vai se acender. E Deus vai virar as costas. E aí isso tudo acontece. Então, quando a gente lê algo assim, por exemplo, fala, Deus vai acender a ira contra. Nossa, que Deus bravo, né? Ou então que Deus isso, que Deus aquilo. Não. Ele dá as duas opções, né? É a ação e a consequência de tudo que a gente tem, ação e reação de tudo que a gente tem, de tudo que a gente faz, né? E você vê, tem 2 lados para tudo o que a gente faz. Vou dar um exemplo. Eu estava tomando o meu açaí aqui quando comecei a live. Tomando o açaí, as propriedades de tudo que eu coloquei ali no meu açaí, frutas ou nuts ou qualquer coisa que eu tenha colocado, vai ter uma consequência na minha saúde, no meu corpo. Só uma decisão de beber um açaí. Se eu pegar água e beber minha água,
ela também vai ter uma reação e também vai ter uma consequência. Eu vou tomar água, vou ficar mais hidratada. Se eu não tomar água, isso vai prejudicar o meu corpo. Mas se eu tomar água, não vai me ajudar. Então, todas as coisas têm consequência na vida. De uma coisa boba dessa, de beber uma água, então, que não é bobo, nunca é bobo, né? Porque tem pessoas que não têm água para beber, tem pessoas que não podem beber água, tem pessoas, tanta coisa acontece. Então, tudo que a gente faz, vai haver uma consequência. E como já explicamos aqui, não necessariamente uma consequência ruim, mas tudo vai ter a consequência do que, né, consecutivo do que você fez, do ato que você fez. Então, tem pessoas que acham que a consequência só está ligada a coisa ruim. Não, consequência vai vir tudo, né, da sequência do que você fez, seus atos. Então, na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Quando a gente se doa, quando a gente teme a Ele, quando a gente obedece a Ele, quando a gente vai haver consequências. E como a gente acabou de falar, você, quando tem a vida com Deus, você tem a certeza de que algo vai acontecer. Aí você pensa, bom, algo pode acontecer, mas será que ele vai só me dar coisas boas? Ou será que ele vai, os resultados da minha vida vão ser sempre bons? Aí a gente vai na palavra também, onde ele diz, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, de todo o seu coração, sua alma, com todas as suas forças, de acordo com o seu propósito. Então, ele está dizendo que se você ama a Deus de tudo, tudo vai correr bem. Seja a nossa interpretação do que é o bem, correto ou errado, vai sempre ocorrer para o nosso bem. Então, é você ter um seguro. Como você tem seguro do seu carro, você sabe se acontecer alguma coisa, o seguro vai dar conta? Com Deus é a mesma coisa. Então, o que ele está falando é, não se prostrem perante outros deuses, não peçam a outros, não busquem a outros, não façam isso, né? Caso contrário, aí vem a consequência, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova, para que a terra nada produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-as na testa. A gente já falou sobre aquilo que os judeus fazem até hoje. Eles amarram aqui, é para oração, aquilo ali é para comunhão com Deus, né? Não Cristo, Deus. Mas eles fazem isso até hoje. Põe na testa. Eu esqueci de pegar o significado da palavra, mas eu posso fazer isso amanhã. Colocam, eles amarram aqui, vão para sinagogas, né? Tudo isso. Ensinem-nas a seus filhos. Deus sempre se preocupa com geração de geração de geração, porque ele nunca criou o mundo para acabar no mesmo dia. Então, as gerações são importantes, o que a gente passa para os filhos é importante, o que a gente passa de um para o outro, 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 é importante. Haja ver a palavra de Deus, que nós não estávamos com Cristo, nós não estávamos naquela época, nós não estávamos vivos 2000 anos atrás, e ainda assim temos acesso ao que foi nos contado, nos mostrado, e, obviamente, as escrituras achadas, né? Ensine seus filhos conversando a respeito delas, dessas coisas, das orações, né? De amar a Deus, as palavras de Deus, da palavra de Deus. Quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, assim, sempre, façam isso sempre. Ele não falou ou quando isso, ou quando aquilo. É todo momento. É você não deixar morrer a palavra de Deus na sua vida, na herança do seu próximo, da próxima geração, por aí vai. Escrevam nos batentes da porta de suas casas. E aí também é o nome daquele, eu esqueci agora, não lembro o nome daquele objeto que os judeus têm na porta, de qualquer lugar das portas dele, eles colocam isso. Quando eles estão entrando, eles tocam, põem a mão na boca ou às vezes no coração, mas eles põem porque aquilo ali é uma palavra, aquilo ali é uma escritura que está ali escrita, né? Então, para que eles não esqueçam. E nos seus portões, e todas as portas da casa normalmente tem, não é só da entrada, não. Normalmente todas as portas. Tem pessoas que põem, né, em uma porta só, tal, mas eu já vi casos de judeu que tem todas as portas, quarto, tudo mais. Mas eles, até onde eu sei, né, a porta da entrada é a principal. Você está entrando e você toca e faz com que você lembre-se da palavra de Deus o tempo inteiro. Tá, eu posso ter isso na minha casa? Pode. É um objeto que foi, eles
né? Escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas. Deus não falou, peguem um negócio de acrílico, pegue as escrituras, enrole e põe dentro. Não, isso foi um jeito que o homem inventou de colocar e fazer certinho, prender na porta e tudo mais. Mas eles podiam escrever de qualquer jeito, assim como você. Você pode ter a Bíblia em qualquer lugar da sua casa. Você pode ter, né? O importante é ter a palavra no coração. Isso, óbvio, sempre, na mente e no coração. Mas também colocar né, a ver a sua casa, a disposição da sua casa, porque você sempre olhe, sempre veja. E é importante, porque Deus sempre fala para eles, não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam disso, não se esqueçam daquilo. É sempre importante a gente lembrar de não se esquecer, né, de Deus, ou de tudo aquilo que Deus nos propõe e fala e nos mostra, né. A Vi está escrevendo mezuzá, acho que é assim que ela está dizendo, mezuzá. Eu acho então que é o mezuzá, que é o que põe na porta, no batente da porta da casa. Aí, continuando, peraí. Para que na terra o Senhor... Tá. Para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os seus dias dos seus filhos sejam muitos. Isso aqui ele está falando, né? De não se esquecer das palavras de Deus. Sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Isso aqui é maravilhoso, veja isso. Sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Aqui para quem gosta de ciência, né, de astronomia e tudo mais. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, essa é uma das partes mais importantes, apegando-se a Ele, não tem nada que Deus mais quer do que nós sermos apegados a Ele, necessitados dele, sermos dependentes deles, codependentes dele. E isso ele ama. Por isso que a gente falou ontem sobre a oração, sobre a comunhão, é você pedir e ele te dá, né? O relacionamento. Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Que a gente falou, todas as coisas têm um lado, dois lados. Deus é preto no branco, sim e não, bênção, maldição, pecado, não pecado. Deus é isso. Deus não tem meio termo. Falamos ontem também sobre isso, sobre o meio termo, sobre a fé morna, falamos sobre tudo isso. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arábia, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo ali, tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e as ordenanças que hoje estou dando a vocês. Como a gente já falou também, quando está tudo bem, quando nada precisa de oração, ninguém ora. Quando nada precisa de um milagre, ninguém pede por milagre. Quando nada precisa, né? E por aí vai. Então, lembretes de Moisés ao povo, já que agora ele já não tem mais nada a ver com o povo, já está no momento dele partir, né? Ele está deixando essas instruções, ordenanças, leis, tudo que Deus, obviamente, está mandando ele dizer, né? Enfim, finalizamos a live hoje. A gente vai falar sobre agora as 5 coisas que a Vi escreveu, o provérbio que ela escolheu e tudo mais. E
Eu vou finalizar a live aqui, continuar o dever dela de casa. Mas para vocês que já finalizaram a leitura, um beijo. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.